TV Goianense, a TV da nossa terra. Esse programa é livre para todas as idades. A paz do Senhor, Goiânia, boa noite, Mata Norte, a paz do Senhor, boa noite, Pernambuco, boa noite, Nordeste, esse Nordeste que nós amamos tanto, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estamos aqui iniciando mais um programa Caminho da Fé, hoje com duas feras aqui com a gente, né? Que vai participar, que vai nos trazer conhecimento também. O programa Caminho da Fé através da TV Goianense, é o podcast, aquele podcast que a beleza desse podcast está na simplicidade da verdade, como ela é aplicada, à luz do Evangelho. Estou aqui com o mestre Sandro e o seu discípulo, né, Kennedy, uma pessoa que eu tenho muita admiração por ele. Vamos começar fazendo uma leitura do Salmo 133 e depois uma oração. E a tradicional pergunta, vamos se preparando aí, que é: quem é mestre Sandro, quem é Kennedy, faixa preta, né? Marrom. Tá, vamos pintar de preta já? Tá chegando, é esforçado. Amém? Vamos fazer uma oração, onde você estiver, se possível. Baixa a cabeça, eleva teu coração para os altos e em sentimento de gratidão. Santo e eterno Deus, Pai de amor e misericórdia, maravilhoso és, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade, Pai. Tratarmos aqui sobre família, Senhor. Esse ministério por Ti criado, ó Deus. Lá no Éden ainda, através de Adão e Eva, Senhor. A primeira família, o qual o inimigo tem trabalhado fortemente para destruir, ó Deus. E nós queremos aqui, na nossa humildade, Senhor, dar nossa parcela de contribuição para essa Tua tão importante obra. Instrumento Teu. Que cada dia a gente seja menor, para que o Senhor apareça. Jesus, a luz do mundo, para que as pessoas vejam que há esperança, que depende da gente. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia. A cada coração, Senhor, que está sendo tocado, a cada olho que está vendo este programa, Senhor, possa adentrar o coração, Pai, a Tua palavra, a Tua vontade, hoje e eternamente, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém. Vamos ler o Salmo 133? Assim diz a palavra do Senhor através do Salmo: a excelência do amor fraternal. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando os irmãos vivem unidos. Tive esses dias conversando mais com minha esposa, a gente algumas matérias que a gente vai vendo no YouTube, né? A gente tem tudo, o Facebook tem informação. A grande maioria, infelizmente, está sendo uma ferramenta tão preciosa, tão importante, está sendo usada por muita gente de forma errada, né? Ela também nos traz informações como está o conteúdo família. E só para vocês terem ideia, de ontem, né? Uma mãe de 42 anos, grávida de um filho de 23 anos. E querem se casar. Em Belém do Pará.
Aqui, pessoas foram presas recentemente, aqui em Goiânia, sequestro de crianças. Só Deus sabe o que estavam fazendo. Logo, logo vai ser divulgado. Né? Pai, uma madrasta, pega uma filha de 14 anos para estrupar, dopava e estrupando aqui em Goiânia. Eu estou dizendo um pouquinho porque senão a gente fica tão traumatizado que não quer nem conversar mais, não é verdade? Então esse é o clima que, infelizmente, a grande maioria das famílias, elas estão acontecendo. Eu moro atrás do Carmo e vejo que quase todo dia, né, lá, uma pessoa, uma família que eu tenho muita admiração, e a gente tem visto como é que estão aquelas crianças, aqueles adolescentes ali, né, no Colégio Manuel Borba, enfim, nos colégios de uma forma geral. Estava conversando com a professora Edvânia, tem um respeito a ela, a família muito grande, e ela falando sobre uma briga nas escolas, o clima como está, e a gente tocou na homossexualidade, sabe? Enfim, como as coisas estão uma confusa, muito confusa. E nós sabemos que isso é o resultado da casa de cada um. O núcleo familiar doméstico, quando ele vai mal, ele reflete em todo canto, inclusive, Emerson, nas igrejas. Né? Estava conversando até hoje de manhã com o nosso amigo Edson Gomes. Esse é o Edson Gomes, o legítimo, não é o Peba não, viu? Tem o Peba aí, mas esse é o legítimo, é o nosso irmão Edson Gomes, a respeito do comportamento da juventude, de uma juventude de 40 anos de idade. Mãe e pai de 40 anos de idade que quer disputar, eu falo isso todo podcast, quer disputar com os filhos já da juventude. Né? Quando chega numa loja, um canto assim que o vendedor, às vezes, para ser agradável e efetuar a venda, diz assim: ah, ela é tua irmã, é? Aí a mãe chega, enche e diz: não é minha filha, mas a gente parece ser irmã e tal. Entende? E não está consciente da responsabilidade de dar bons exemplos, né? Se tatuando e tal, faz a coisa, sabe? Enfim. E aí, eu primeiro avisar que a esperança, Cristo está voltando, viu? Quem crê, Cristo está voltando, os sinais estão aí. Os principais eruditos hoje, no mundo inteiro, estão falando sobre isso. Né? E a gente tem esperança. Quiser ver o podcast amanhã, de madrugada, a hora que quiser, entra no link, né, aí TV Goianense, e vai assistir esse programa a qualquer hora, fica no YouTube gravado. Mas vamos ao trabalho, meu irmão, vamos ao trabalho. Quero agradecer mesmo de coração vocês terem vindo, aceito o convite. Eu gostaria de fazer a famosa pergunta: Mestre Sandro, quem é Mestre Sandro? E depois o seu discípulo Kennedy, né, meu irmão Kennedy? Quem é Mestre Sandro? Boa noite a todos, né? Boa noite. Quem não me conhece, meu nome é Sandro. Acredito que umas 2 pessoas aqui em Goiânia me conhecem. Umas 2 em cada casa. Tenho 43 anos de idade. Nem sempre fui voltado para esse esporte que hoje eu pratico. Qual esporte? Jiu-jitsu. Eu sempre gostei de futebol. Sim. Joguei muito com o Edson Gomes aí, jogamos. Mas quem era o dono da bola dos dois? Era eu. Só que chegou um tempo, eu não lesão em joelho, aí não estava conseguindo mais jogar futebol e fiquei um bom tempo sem praticar esporte. Aí foi de onde um amigo, outro me convidou, vamos fazer um treino, vamos lá, bateu a curiosidade, fui lá. Só que eu já entrei na academia falando que não queria ser um cara competidor. Sim. Porém, com 15 dias já apareceu a primeira competição. Eu digo, eu vou conhecer isso aí. E até hoje, eu adoro estar competindo, participando de eventos de jiu-jitsu. Mas o que mais me chama a atenção no jiu-jitsu é o transformar das pessoas. Amém. A gente sabe que existem pessoas que têm o intuito de coisas boas, pessoas que têm o intuito de fazer coisas más. Mas mesmo aquela pessoa que tem o intuito de fazer coisa má, ela dentro de uma academia praticando, eu acredito muito que não sei, posso dizer com certeza se modifica a pessoa, mas faz ela refletir melhor. Modifica. Modifica. Com certeza.
na nossa academia, a gente trabalha muito questão da palavra. Então, tal que sempre que termina o treino, no treino dos kids, algum vai dar a palavra. Nos adultos também, alguém dá a palavra, a gente comenta um pouco. Muito bom. A gente tá A palavra de Deus, a Bíblia. Isso. É isso? Sempre Coisa fortalecendo. fabulosa. Sempre. Muito bem. Isso é até passo para os outros professores também, que é um padrão da nossa academia. Tem outro até que primeiro conversa, depois eu sempre peço primeiro a palavra. Muito sempre bem. isso, primeiro a palavra. Muito bem. Sabe que a oração tem poder. Sempre estamos orando. Durante no final do treino, pedimos orações sempre um pelo outro. Estamos vendo o mundo, a forma que está sendo conduzida. E é complicado. Sua adolescência, como é que ela foi? Infância, assim? Foi bem tranquila, mais ou menos. Por quê? Eu perdi meu pai, eu tinha 8 anos de idade. Fui criado pelo meu avô. Sim. E assim, sabe que meu avô é aquele cara correto, mas severo, mas correto. Mas para botar na linha, né? Na linha, sempre. Agradeço muito a Deus por ter meu avô, que foi meu pai praticamente, por eu ter perdido meu pai até com 8 anos de idade. Ele assumiu o papel e aprendi muito com ele. Devo muito a ele. Tá em vida ainda ele ou tá guardado? Não, ele morreu. Eu estava já faz uns 10 anos já. Sei. Mas eu aprendi muito com ele. O jeito dele. Era um cara que não sabia demonstrar amor nem carinho, mas eu sabia que ele tinha amor e carinho por mim. Eu tento conversar um pouco principalmente com os kids hoje, como é a vida, mais ou menos. Tento trazer um pouco aí. E os meninos, né? Que são as crianças, como devo dizer, os de menores. Uhum. Que eu digo a eles sempre, eu não estou me importando se eu estou formando um cara que vai ser o campeão mundial, que vai ser o melhor atleta de Goiânia, não estou me importando com isso. Eu me importo que tipo de homem eu estou colocando na sociedade. Muito bem. O senhor pode repetir essa frase? É uma preocupação minha. Eu não me importo que tipo de atleta eu estou colocando. Se vai ser o campeão do mundo, melhor da cidade. Eu estou muito preocupado em que tipo de cidadão eu estou colocando na vida, né, na cidade. Meu querido, se tivéssemos 50% das pessoas que lideram, independente de quê, que lideram, tivesse esta preocupação, a gente não estava do jeito que está aqui hoje, não. O Senhor, meu Deus, nosso Deus, me impulsionou esse programa. Eu passei quase um ano dizendo a essa, rapaz, o programa, eu digo, vamos ver. Contar assim rapidamente para o senhor entender. E um dia a TV Goianense era lá na feira, né? Ali na feira de Goiânia, ali perto da Feira das Frutas. E uma quarta-feira, uma terça-feira, foi uma terça-feira, uma segunda-feira, combinei com essa da gente se reunir, vamos iniciar o programa. Eu fui protelando, até em julho a gente começa, né? Mas sempre empurrando com a barriga. Na verdade, Walter, eu não tinha vontade de fazer o programa. Sim, né? O Espírito Santo incomodava, mas aí a teimosia. E terminou marcando para se encontrar na quarta-feira para bater um papo sobre o formato do programa. Eu, na às terças, eu vou para casa da mamãe de tarde, lá em Olinda, durmo lá com ela e volto na quarta, depois que ela toma um banho e vem embora. Aí. E corro para buscar meu menino no colégio, né? Tem toda uma história para dar tempo, né? Porque quando eu não vou buscar meu menino no colégio, que vem uma vizinha também junto, aí tem menino que tem cava que sai nas carreiras para ir buscar, né? É uma história. E eu tive que ir no Recife, saindo de Olinda, fui para Recife, e quando eu cheguei em Goiânia, 2h30. Então, às 16 horas, o jogo do meu menino era aqui no Sesc. E às 15 alguma coisa, eu saio, mas com a reunião na cabeça. 15 horas é a reunião. Aí eu liguei para a Edson para dar uma satisfação, mas não querendo vir para a reunião. Eu digo, eu vou para a feira nada, como é que eu chego no Sesc? Enfim. Aí quando eu liguei, eu disse, desculpa, rapaz, eu tive que ir no Recife. E tô indo pro Sesc levar a temporada do futebol do meu filho, tal, não sei o quê. Aí ele disse, para onde? Pro Sesc. Ele disse, pronto, eu tô instalado agora de frente ao Sesc. É como correr. Acabou, exatamente, né? Então a gente tem que fazer a obra do Senhor. Foi uma pessoa muito brincalhão, Vervé, quem sabe disso, eu bulo com todo mundo. Mas a palavra do Senhor, eu levo muito, mas muito a sério mesmo, o evangelho raiz,
porque senão quem vai para a morte eterna sou eu. Entende? E eu achei muito essa sua frase, ela tem uma profundidade muito grande. Não está preocupado, basicamente preocupado com o atleta, o competidor que o senhor está formando, mas sim com o cidadão. Eu costumo dizer que questão do atleta, por si só ele vai se tornar um bom atleta. É verdade. Tiver o treino, tiver tudo, ele vai se tornar um bom atleta. Mas a pessoa em si, o cidadão em si, é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Muito E bem, hoje, sim. até como a gente estava conversando antes de iniciar o programa, existem muitas brechas. E a vida proporciona muitas facilidades. E nem sempre o caminho fácil é o melhor. E nem sempre é o que devemos seguir também. É exatamente o que está acontecendo. A gente tem em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6, tem: instrua as crianças num caminho que ela deve andar, e até quando ela envelhecer, não se desviará dele, do caminho. Então, o que o senhor está fazendo é auxiliando os pais, né? Hoje a gente tem uma grande maioria de filhos criados com pai separado, né? Aí envolve um padrasto, uma madrasta no meio, enfim, uma confusão na educação. Eu cometi esse pecado, né? Eu dou testemunho da minha própria vida e o Senhor me deu a oportunidade de corrigir. Eu não tinha esse Cristo comigo. Eu venho há 20 anos que eu venho nessa caminhada, mas antes disso eu vivia num mundão por aí, sabe? E aí fiz muito mal, eu falava muito mal do meu pai, pelo que ele fazia, desmantelo, né? Que eu tratava a família nossa. E eu estava fazendo a mesma coisa. Aí, quando eu tive um encontro com Cristo, eu olhei, parei e digo, não, o caminho é outro. E graças a Deus estou aqui. Eu acredito muito que nós que sempre se acordamos, temos o privilégio de acordar, é uma nova oportunidade que a gente está tendo. Fazer diferente, fazer melhor. Costumo dizer também a todos lá na academia que a vida é como uma montanha russa. Tem dia que a gente tá lá em cima, vai ter dia que a gente vai estar lá embaixo. Correto. A gente só não pode nunca desistir. Exatamente. Isso não é uma opção. Não é uma opção. É verdade. Agora vamos lá para o menino Kennedy. Tem uma moça ali olhando ele. Eu tenho certeza que ela está assistindo, né? Pastor, boa noite a todos. Boa noite. Antes que o nosso irmão Kennedy fale, eu peço até desculpa por ter cortado ele. A Shirley está aqui. Boa noite a todos. A Sônia Regina também, boa noite, pastor. A Márcia Machado, boa noite, pastor, e a todos os ouvintes, os convidados. O Marcos Guerra, que você continue a ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Que a graça de Deus se manifeste abundantemente em sua vida. A paz, pastor. E ele diz assim, hoje Débora está completando idade nova. Eu mandei até felicitações para ela e lembrando, Márcia, você está em Condado também, nosso irmão Marco Guerra está lá em Condado, é uma benção essa família. Lembre-se que a gente tem direito a uma fatia do bolo, vai ser guardado. Minha esposa, muito obrigado. Ela está dizendo isso aí para dizer quando chegar o jantar está pronto. Ó. Mas eu botei logo a mesa, sabe? Eu ajeitei a mesa tudinho para lembrar que eu ia jantar na volta, mas ela está lá, está bem, tem sido uma companheira, uma ajudadora, né? Tem muita paciência e a gente tem, né, conduzido a família aí, nos princípios e preceitos da palavra, né? Mas meu irmão Kennedy. Boa Quem noite, é pessoal. Kennedy? Boa noite. Me chamo Kennedy, né? Tenho 19 anos. Eu nasci em João Pessoa, na Paraíba, mas sempre morei na cidade. Minha família, meus pais, meus avós são daqui da cidade, então eu só nasci lá, mas me criei aqui, certo? Eu tive o contato com jiu-jitsu um pouco mais cedo do que o mestre. Eu tive, com cerca de 11 anos, eu conheci o jiu-jitsu. Então, foi amor à primeira vista com jiu-jitsu, né? Desde que comecei, eu fui me empenhando nos treinos, me esforçando. Sempre gostei muito de competir, igual o mestre, né? Depois de um tempo, eu tive que ir para João Pessoa. Minha mãe se mudou para lá. Eu acompanhei ela, fui morar lá. E lá, ainda mais me dedicando aos treinos, né? Fui campeão brasileiro em 2019.
E depois da pandemia, mais ou menos, eu tive que retornar a Goiânia, que foi aí onde eu e o mestre Sandro, a gente começou essa união, né? Eu comecei a treinar com ele, ele me aceitou na academia dele, me acolheu. Lá na academia do mestre é onde eu me sinto em casa, é um clima fantástico, é algo extraordinário, tá certo? E a gente vem dando continuidade no trabalho, né? Em competições, tudo. Mas tem sido algo muito legal de se fazer. O mestre vem me apoiando sempre. Ele é uma pessoa muito boa. Tenho uma consideração enorme por ele. Ele não é só meu mestre, também é meu amigo. E Importante. tem uma inspiração muito grande nele também. Uma pergunta, pequeno, você com 21 anos, né? 19 anos. Faço 19 20 anos. anos. É porque eu vi esse bigode domingo. aí cheio e tudinho, eu pensei que era mais velho. Né? É 19 anos. E digo, o que é que o esporte, novo, né? Nesse mundo tão confuso, o que é que o esporte, o jiu-jitsu tem feito, qual a diferença que ele faz na sua vida em relação às pessoas da tua mesma idade, que a gente se apercebe com o comportamento deles, como é que estão. Minha amiga e irmã Sandra Regina, um abraço no coração bem grande, viu? Quero aqui logo dar um abraço para não esquecer. Hoje não, Eliseu da Usina. Manda um abraço para você, viu? Écio Gomes. Eliseu da Usina, meu irmão, um abraço, muito obrigado. Tamo junto, conta comigo, vamos para frente. Qual a diferença que você vê no comportamento de um jovem feito você? Eu vejo que tem senso de responsabilidade apurado, meu Sandro. Né? Eu vejo ali, estou sentado ali, muitas vezes boto a cadeira na frente de casa, fico vendo a criançada, tomando conta, monitorando, mas eu vejo chegar, ele sair, a forma que ele... Eu confesso que o Kennedy, se tem a cabeça tão nova, é um cara muito responsável. Sim. Eu converso até com meus outros faixa preta muito sobre ele, converso muito, porque é um cara que, por ser novo, mas ele entende assim, minha linha de raciocínio. Quando eu falo de coração, que eu não ligo se eu estou formando um cara que vai ser atleta, eu me preocupo muito que pessoa eu estou formando. Muito importante. Porque muito importante. eu vejo que o Ken tem esse perfil também de se preocupar muito com os outros. E talvez eu vou até mais longe. Dos meus graduados, acho que o Ken é o cara que mais pensa assim. Uhum. No próximo, como é que tá, como é que não tá. Se preocupa muito. Às vezes, quando ele chega no limite dele, mestre, tá acontecendo isso e isso. Como é que a gente faz? A gente conversa junto, tenta resolver, tenta ajudar. E até muita gente fala, pô, bicho, mas tá bom, pô, tu já faz. Não, eu não consigo ver e não fazer nada para tentar ajudar uma pessoa que eu vejo que tá precisando. Não é só, eu não falo financeiramente, não, eu falo numa conversa. Como ajuda, Numa conversa, vamos conversar, vem cá, o que é que eu posso te ajudar? Ah, tá difícil, nunca vai estar fácil. Nunca vai estar fácil, mas a gente não pode desistir. É um dia atrás do outro e a gente sempre tem que estar na luta. E eu vejo que o Kennedy vai muito nessa linha de raciocínio também. Ele, como estava tendo as oportunidades, ele estava puxando algumas aulas e estava indo no mesmo caminho que eu estava sempre acompanhando. E eu fico muito tranquilo até quando ele está com essas iniciativas, com esse tipo de conversa, porque é algo que eu tenho em mente e ele a boa semente, né, mestre? tá trazendo para ele Boa também semente. e vai colher fruto, tenho certeza disso. Ele já falou comigo algumas vezes a respeito de fazer um trabalho social. Eu tenho essa vocação. A gente já há 10 anos, mais ou menos, fazendo um trabalho social na casa de gesso, naquele entorno dali, está uma caibeira chamada antiga. E paramos um período, mas estamos retornando. O Senhor tenha permitido, abençoado. A gente está melhorando a condição da área lá, do espaço, porque quando fizeram o calçamento, o piso ficou abaixo, 40 centímetros abaixo do nível da rua. E isso estava entrando na água, todo tipo de material lá, enfim. Mas agora já está na fase de conclusão, levantamento do piso e a coberta. Né? Então vai ficar no cimento, mas já é uma conquista grande para gente que vive no aperto, né? Só diz, como é que tá, pastor? Eu digo, rapaz, tô liso, porém feliz, né? Eu sempre digo isso, porque é fato, né? O apego da gente são as coisas de Deus e não as bem materiais. Ele é uma consequência. E ele falou, eu já lhe conhecia, né? Por ele falar e ter esse respeito
ao Senhor sobre como fazer um trabalho com as crianças, né? Para poder, nesse conceito tão importante que o senhor tem, de formar o caráter do cidadão com a arte marcial, né? Mas a arte marcial ela é um instrumento de defesa, na verdade, não de agressão. A gente vai sentir, porque o homem, não é aquele que sai dando tapa em todo mundo, não. É o cara que tem um caráter, né, firme, responsável. Esse é que é homem, a Bíblia fala sobre isso, na verdade. Mesmo. Verdade. Mas, meu querido, Sim, retornando, né? pediu licença ao mestre? Mestre, eu posso? Permissão, mestre, O que eu vejo de diferença, né? A pergunta que o senhor tinha feito para mim anteriormente, é principalmente a disciplina. Então, isso, para mim, é o essencial. A disciplina, o jiu-jitsu faz as pessoas, principalmente as crianças, né? Porque é a fase de formação delas. Então, o jiu-jitsu ensina muita disciplina, hierarquia. Então, isso faz a total diferença no caráter da criança. Então, muita gente acha que eu não vou colocar meu filho no esporte, no jiu-jitsu, porque ele vai ficar mais agressivo, ele já é agressivo, então vai piorar, ele vai querer bater nos amiguinhos, e isso é totalmente o contrário do que acontece. Então, quando uma criança entra no jiu-jitsu, se ela é uma criança mais que arruma mais confusão, ela acalma um pouquinho, ela aprende a respirar. Há uma doutrina de lidar... amaciamento. Com certeza. É isso. A criança aprende a lidar com situações difíceis, a pensar mais rápido em situações difíceis. Então, o jiu-jitsu a gente tem como uma base e a gente não vai usar o jiu-jitsu para machucar ninguém. Então, a gente usa o jiu-jitsu para nos defender e o jiu-jitsu serve para nos ensinar, mais que tudo. Amém. Entendeu? Ensinar, né? Em Marcos, Evangelho de Jesus segundo Santo Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 13, está escrito assim: E trazia-lhes crianças para que lhe tocassem. Mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Versículo 16. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhe as mãos, as abençoou. Esse texto está aqui, o senhor separou para a gente. Veja a sua colocação, a criança, o pai, uns têm medo de levar para lá para o tatame, né? Para poder a criança aprender uma arte marcial, o jiu-jitsu, no caso aqui, estamos falando sobre ele. E o que acho que vai ficar mais violento do que a criança já é. Veja. É mais violento do que a criança já é. Ou seja, o índice de violência já existe. E está onde? No núcleo familiar. Entende? Então, quando eu fiz a pergunta ao senhor, as crianças, quando chegam lá, a maioria, ela é até difícil de, quando você bota 8, 10, 12, 15 no mesmo tempo, eu tenho certeza disso, de administrar, de manter um padrão, né? Esse tempo que eu abri a academia, que a gente dá aula... Quanto tempo, mais ou menos, mestre? Desde faixa roxa. Só de preta tem uns 8 anos. 8 anos a 10. Uhum. Só que antes eu não tinha aula kids. Só que a procura foi tão grande que eu comecei, acho que foi uns 5 anos ou 6 anos que começou os kids, onde já passou várias crianças e várias personalidades diferentes, vários pensamentos diferentes, que onde existe um padrão lá que os kids, que são as crianças, se eles estiverem com nota baixa e não estiverem se comportando, eu tiro eles da academia. Muito bem. Nesse período só aconteceu de eu precisar tirar 2. Que não quiseram melhorar as notas, comportamento. Excelente. Eu digo, até o pai na época que
A mãe, aliás. Não, mas isso aí eu resolvo. Mas porque ele só se comporta quando é com você. Eu digo, não, mas não é assim não. Eu preciso que ele demonstre esforço, melhore as notas, comportamento em casa. Se ele não se comportar, Parabéns, viu? não vai Parabéns, poder parabéns. treinar. Eu tenho um exemplo até de um. Ele hoje é adulto, tem até pai do. O Everton, faixa marrom também, que nem o Kennedy. Ele começou comigo, eu ainda tinha uns 14, 15 a 16, essa faixa. Aí foi quando, primeira semana de treino, uma briga. Aí a turma gravou um vídeo e mandou pra mim, né? Hum. Suspendi ele um mês. Mês ou foi 2 meses, coisa assim. Até ele melhorar pra poder voltar a Muito treinar. bem. Se você vê o Everton hoje. E na época eu fiquei muito surpreso porque com essa atitude ele melhorou nota. Ele estava prestes a ser expulso do Santa Emília. Até falaram comigo agradecendo, porque a mudança foi muito radical e muito rápida. E hoje ele é pai de 2 meninas. É um exemplo de Coisa homem já. boa. Porém, eu fico feliz porque eu consegui ajudar de alguma forma aquela pessoa. Assim, eu tenho também o Vinícius, um garoto lá. É meio cabeça quente, mas hoje eu já vejo mudança. Sim, A é mãe um dele processo, fala né? muito comigo. A Estela fala muito comigo. E se a gente relaxar, ele ainda quer, mas a mudança está muito grande dele mesmo. Até na época ela, nossa, não aguento, não sei o que faço. Aí foi quando eu comecei a puxar bem, apertar cada vez mais, apertando, ó. Não se comportar, vai parar. Não, não quero parar, mas se não se comportar, vai parar. Ele sempre tirou nota boa, mas o problema dele sempre foi o comportamento, que esquentava a cabeça muito fácil. Hoje em dia, se você vê, ele é kids ainda, criança. Mas ele sempre tá pedindo para treinar nos adultos, tá sempre lá com a gente lá, tá no meio da gente lá. E graças a Deus, se Deus quiser, vai permanecer lá assim, vai mudar bem mesmo. Você vai dizer o endereço da academia daqui a pouco, viu? Não vai sair daqui sem dizer, não, por favor. Não deixe esquecer, não, viu? Por favor, tá certo? Pastor, Oi, meu filho. Qualquer dia desse eu vou pegar, filmar ele, esse rapaz aqui, assim, bom, para as pessoas saberem que aqui não tem lombarde, não, viu? Ele existe. a Tânia Medeiros dizendo paz e graça, boa noite a todos. Minha irmã, tá. Fico feliz quando vejo jovens dedicados ao esporte. Deus abençoe grandemente. E ela manda um recado para o pastor Walter dizendo assim: quando Deus permitir, vou convidá-lo para ensinar aquelas crianças carentes. Meu neto, Pedro Gabriel, Ô, coisa boa, tá vendo aí? Irmã Tânia, um abraço bem grande. Meu irmão Edson, já vou começando a regimentar agora. Eu nunca fiz festa dia das crianças, eu não faço. Dia dos pais, dia das mães, eu não faço. Na igreja nem em casa, eu não faço, não. Não tem perigo. Dia da sogra, essas coisas. Eu acho que isso é um tremendo golpe comercial, com todo respeito. Eu gosto de dia da família. Tem que ser todo dia. Entende? Dia do pai, respeito ao pai, amor ao pai, todo dia. Dia da mãe, respeito à mãe, amor à mãe, todo dia. Todos nós temos defeito. Dia das crianças, todos os dias. Aí eu chego no dia, separo um dia aí, uma data tal, o comércio bomba, tá certo? Agora, o ano todo, eu não estou olhando meu filho naquilo que ele precisa. E lembrando que a gente foi criança, então onde foi que erraram com a gente? E onde foi que acertaram com a gente? Onde foi que a gente aprendeu a mentir? Onde a gente aprendeu a dissimular? Aí pega esse filme, aí bota para a atualidade e vê o filho e cuida do filho para não acontecer com o filho as marcas no coração que nós temos, todos nós temos. Eu errei quando eu peguei, eu me separei, depois fui tentar um casamento para acolher meus meninos, eu sempre fui muito amoroso com eles, porém, a necessidade de sustento, viajava bastante a trabalho e tudinho. Então, tenho meus erros de ausência, né? De não estar muito atento a alguns detalhes, mas eles disseram para mim que Wagner eu lhe amo demais, Valtinho eu lhe amo demais, Valentim lhe amo demais. Foi aniversário de Valentim, dia 14, dia 18 de Wagner, né? Wagner fez 39 anos, Valtinho, né? 12 de dezembro, 44, está lá em Caruaru, Wagner nos Estados Unidos, e o Valentim está aqui em Goiânia com a gente, daqui a pouco a gente chega em casa. Amo vocês, um beijo bem grande. E eu parei para dar uma olhada, sabe, eles disseram que quando eu era pai, eu estava perto, eu era pai mesmo, aquele pai amoroso, mas também firme nas coisas. Isso, Alessandro, é que eu tenho usado, sabe, meus erros
Não é o erro da minha ex-esposa. Não. Eu conheço vários. Mas são os meus. Ela vai olhar para dentro de mim e dizer, poxa, aí ensinar a fazer diferente. Parabéns, o que vocês estão fazendo é exemplar. A festa para as crianças vai ter em Tijuco Papo. Já estou convidando a gente conseguir. Vamos pensar aí nas pipocas, vamos pensar não sei o que, mas vamos pensar numa palavra amiga. Vocês estão convidados. A irmã Tânia me permita a liberdade, vocês estão convidados a irem lá. Vou dizer a data com antecipado para vocês se programarem e falarem sobre isso. Levar esse amor através de atitude, de crescimento na palavra do Senhor. Viu? Já está. Aceita o convite? Aceito. Pronto, e vamos fazer, ajeitar aí, viu, meu irmão Edson? Vamos passar lá na casa de gesso, por favor. E vem lhe buscar, trago, ainda leva um amendoinzinho pra gente ir comendo, né? Pra gente fotografar lá ou filmar, botar no o outro podcast para entender o que é que a gente tá fazendo na casa de gesso. Ontem o pastor Gênesis saiu lá, chegou a casa às 16 horas, saiu de 22h30. Você passou assim na velocidade. E ele exime um cidadão de bem, professor de música. Já apareceu como voluntário para lá. Viu? E tem um espaço que dá para armar o tatame lá. Viu? Pode ter certeza. É uma área muito carente. Só faz somada. Só faz somar. Mas fica à vontade, continue falando. Deu um chute na minha canela para eu parar de falar. Viu? Porque aqui o entrevistado é vocês. O Ken tá falando pouco, né? Eu tô falando um pouco, mas. Mas pode mandar um abraço para a Laninha, viu? Vou mandar um abraço pra minha noiva. Não esqueça a sogra, não. Minha E o sogra, sogro, Verlane, meu sogro Dudu, certo? Minha mãe, Geórgia, minha avó, Dona Nena, tá em casa. Tá em casa não, tá na igreja. Eu vim pra cá, ela foi pra igreja, uma festividade dos jovens. Sim. Depois vê o podcast com ela. Qualquer hora. Qualquer hora ver. Vou chegar em casa, botar na televisão, assista todinha aí agora. Isso, ela fica meu orgulho. Meus irmãos, toda a minha família, um grande abraço. Mas atualmente a gente tá falando sobre os kids. Na academia tá com quantos kids? Em torno, né? Não parei para contabilizar certinho, não. Temos quase 50 crianças. É uma quantidade muito grande. Tem vaga ainda? Só ontem o David falou comigo que tinha 37 crianças no treino. Tem vaga ainda lá? O Kids? Tem? A gente prensa. Pronto, então vou me matricular já a partir de hoje. O David que ele falou é o pessoa responsável, o professor dos kids, né? Uhum. Como o mestre trabalha na Vivix, ele não consegue chegar a tempo do treino dos kids. O treino dos kids é de 6h30 às 7h30, não é isso? Às 8. 6h30 6h30 às 8, certo? E o dos adultos das 8 às 10. Então, o mestre não consegue chegar lá de 6h30, então o David fica responsável e vem fazendo um ótimo trabalho com as crianças. As crianças vêm evoluindo bastante, vêm querendo competir bastante, metendo a cara nas competições, que é algo muito importante. A criança se testar, a criança saber se gosta daquilo. Eu falo que todo mundo que treina jiu-jitsu tem que competir pelo menos uma vez para sentir a emoção da competição. É algo totalmente diferente. Não é algo que eleva um pouco o nível do seu jiu-jitsu, um pouco o nível da sua experiência com o esporte. Eu tenho até que agradecer muito ao David, que o suporte que ele dá, não sei nem como agradecer realmente, mas sou grato a Deus pela vida dele, porque ele me apoia muito, muito, muito mesmo. Como o Kennedy falou, às 6h30 foi até ele mesmo que solicitou, deixa eu ficar às 6h30 até às 8 com as crianças. No dia que ele não pode ir, ele me avisa com antecedência e eu dou um jeito. Também quando eu não posso ir, alguém tem que dar o suporte e assim a gente vai conduzindo. Eu quero desse jeito porque tem que ser dinâmico, tem que estar todo mundo numa linha de raciocínio. Eu falo muito kids, mas também a gente trabalha muito com os adultos. Tem um trabalho muito forte, inclusive final de semana agora a gente foi para uma competição interna. Representamos a academia GF Team, onde tivemos luta entre várias academias GF Team também. Onde até uma coisa que eu comentei nesses 2 dias de treino que eu falei com eles é em relação a gente treina muito, somos parceiros, mas porque um quer ser campeão em cima do outro. A gente aqui não tem que lutar entre nós.
A gente tem que tentar chegar no pódio lá, todo mundo junto. Muito bem. Eu costumo dizer que se eu vejo que alguém tá evoluindo mais do que o outro, ó, não é que eu vou travar o cara que tá evoluindo, mas vamos tentar puxar o cara para acompanhar o bando também. Isso. Sabemos que cada um tem seu perfil, cada um vai ser de um jeito, cada um vai ser de outro. Existe gordinho, existe magro, existe alto, Sim, baixo. sim. Mas se a gente puder dar uma atenção, ó, fulano ali tá meio paradão. Vamos lá, vamos chegar junto, vamos ver qual a dificuldade dele. Talvez a gente consiga ajustar de alguma forma. Daqui a pouco ele tá junto com a gente. Isso é importante, viu? E é sempre assim que eu tô pensando. A gente até fala que você quando passa, eu era competidor, era bem mais fácil. Eu treinava pra mim, me inscrevi no campeonato, lutar, apenas isso. Hoje em dia eu nem treino direito na minha academia. Porque eu tenho que olhar, ó, fulano tá fazendo a posição errada, fulano tá. Tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. Alguém tem que estar de fora pra olhar. Mestre Sandro, veja bem, kimono, né? Kimono, ele... estatura de 1,70 m aproximadamente. Então, um kimono fabricado em série dá para qualquer pessoa de 1,70 m, não é isso? Isso. Qualquer um entra dentro dele, né? Tá, se veste. Mas quem está entrando dentro do kimono? O que é que essa pessoa está no coração? Eu tenho trabalhado muito essa parte espiritual, a gente entender que dentro de nós há um espírito, que pode ser o bom, que é isso que a gente luta para que seja, que conheça Cristo, a luz de Cristo, né? O Espírito Santo, ou o espírito maligno. Em Apocalipse 12, de 7 a 12, vai falar que o diabo foi lançado com seus anjos, né? Os anjos caídos, aqui na terra. E Jesus mesmo diz, o mundo jaz ao maligno, não é verdade? Então nós sabemos disso, sabemos que a influência maligna ela é muito forte neste mundo que nós vivemos. E a conversão, que é mudança, né? Do espírito maligno, aquele que nos leva para o pecado, né, para as coisas da carne, para o Espírito Santo de Deus, que nos ensina, a primeira coisa, a ser humilde e abrir mão das coisas do mundo, né, se afastar das coisas do mundo, ser liberto das coisas do mundo. Então, baseado nisto, eu não costumo citar nomes, mas o que é que o senhor percebe das crianças quando chegam na academia, os primeiros momentos, o que é que ela traz de dentro de casa? Quais são as partes mais assim que a gente percebe que aí vai ter esse trabalho, né? Parabéns ao Sandro, que é a dedicação a esse é um ministério importantíssimo, que não é só o jiu-jitsu, né? É a formação do caráter da criança, como o senhor bem frisou. O que é que o senhor tem percebido assim nessas crianças? Porque eu sempre tenho a oportunidade de conversar com algumas crianças, a gente ganha confiança, eles vão conversando aquilo que traumatiza ele, aqueles problemas que eles têm, né, do núcleo familiar. O que é que o senhor tem percebido e qual conselho que o senhor daria aos pais, assim, de uma forma geral? Eu posso falar algo que me chama a atenção nas crianças hoje. Por eu ter lá essa didática de algum ler o versículo da Bíblia após o final do treino, o que me chama a atenção nos kids é antes a gente fazia, amanhã vai ser você. Mas agora tá diferente. Eles estão querendo. Eles trazem a palavra. Muito bem. Trazem a palavra. Às vezes a gente até seleciona algum para dar a palavra no outro dia. Aí chega um pra gente, eu posso dar hoje também. Outro faz, posso. Às vezes tem 5 ou 6 que tá lá. Então, você vai amanhã, boa. Que é pra todo mundo alguém falar. E a gente trabalha. Só que a gente também percebe aqueles que. Sim. A timidez, que às vezes é só timidez mesmo, né? Que é natural. E é esse que a gente sempre tá trabalhando. Uhum. Porque tem aqueles que não, hoje sou eu quero hoje. E isso me chama muita atenção. Eu fico, às vezes, olhando, eu fico admirado, porque é algo que a gente tá construindo, né? Isso. E eles não tinham a prática de ler a palavra. Qual o conselho que o senhor dá aos pais, baseado nesse comportamento que o senhor vê? O conselho que eu dou aos pais eu não quero dizer que é a academia que faz isso, mas é doutrina. É doutrina. Sim. E é o que a gente ensina aos nossos filhos. Sim. O que eu quero dizer aos pais é que se a gente ensinar nossos filhos pro bem, ele vai fazer coisas boas. Sandro, mas às vezes tem um ou outro que não vai na linha, sempre vai existir. Talvez seja aquilo que a gente vai ter um trabalhozinho a mais, mas a gente vai trabalhar. Isso.
E a gente não pode desistir. Ah, não, esse menino não me escuta, esse menino não me obedece. Tem até uma época aí, uma das mães chegou para mim, conversando comigo, sobre o filho tava bagunçando muito em escola, e pediu para conversar com ele, porém ela no final fez falou uma ressalva. Eu não gosto disso. Eu digo, do quê? Meu filho obedece mais você do que a mim. Eu digo, e eu concordo em parte com a senhora. Porque se eu fosse uma pessoa que estivesse querendo coisa errada pro seu filho ou coisa má, só poderia se preocupar. Mas, graças a Deus, eu quero o bem pro seu filho. Muito bem. Ela fez, eu sei disso, mas eu dou uma ordem, falo uma coisa. Quando eu falo que vou falar com você, ele muda. O senhor sabe que isso é um pouco de ciúme? Isso é muito ruim. Muito ruim, isso é péssimo, sabe? Dentro de casa, pai e mãe, às vezes, estão se degladiando com ciúme na criação do filho. Ah, porque o filho dá mais atenção a A ou a B, e não é assim que deve ser visto. Né? Com certeza. Não é assim, não é dessa forma. Porque o amor é uma conquista. O amor é uma conquista. A gente não chega numa bodega da vida, numa mercearia da vida, no mercado da vida e compra lá 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Não é isso, não. E nós não somos fabricados em série, né? O menino é moldado, né? Feito um bolo, a gente vai acrescentando até chegar ao bolo. Mateus, capítulo 13, versículo 46 a 50, Jesus fala, Maria e os irmãos Jesus e irmãs vão chamá-los, né? Aí vão dar o recado a ele, ó, tua família está aí, né? Tua parentela está aí. Ele disse, a minha família é esse aqui, ó. Né? Uma assembleia, né? A minha família é esse aqui. São aqueles que obedecem aos ensinamentos do meu pai. Ouve a palavra do meu pai. Ele fala da família espiritual. Então, se a gente não tem essa sensibilidade de entender que a gente tem impulsos para coisas que são, na maioria, coisas erradas, se a gente não buscar o auxílio, está na palavra, na Bíblia, sabe, em Cristo, para que a gente possa ser moldado, né? Que atraia pessoas do bem. O senhor vai estar recebendo na academia, o senhor e tantos quantos, porque o conselho que o senhor deu não foi para os pais da academia, para os que estão ouvindo. Os que estão ouvindo, eu não sei quem são os tantos quantos que estão aí ouvindo a gente, vendo a gente, eu não sei. O alcance eu não sei. Sei que essa hora tem gente em Caruaru vendo, tem em Portugal tem gente vendo, nos Estados Unidos tem gente vendo, São Paulo tem gente vendo, Rio de Janeiro, na Paraíba, aqui fora de Goiânia, vários lugares, as pessoas estão vendo, depois resistem, outros não resistem, mas tenho recebido muita mensagem no privado, né, felicitando esse momento que a gente está tendo aqui, que não tem nenhum mérito, nenhum, muito pelo contrário. Aí os convidados aqui, que de fato o senhor me usa para vir aqui abrir a porta, mas usa vocês para a mensagem que ele está querendo, e assim a gente vai construindo. Para que a gente possa, de alguma forma, semear o bem, amigo. A preocupação é como nós vamos conseguir fazer mais, sabe? Com menos. Como é que a gente vai fazer mais com menos? E a resposta vem do alto. Só ele, mesmo. Só ele. Então a coisa ela tá dessa forma. Kennedy, ele está sendo mais refinado, mais trabalhado através da doutrina que o Senhor, né, tá usando, o Senhor Jesus está usando você, Sandro, para poder aplicar essa gurizada toda, os adolescentes, os mais velhos, os mais novos, né, para se tornar cidadão melhor. Isso vai replicar em casa, vai replicar no ambiente escolar. É isso que está acontecendo. Né? O intuito hoje foi justamente esse. As artes marciais, qual a influência que ela tem quando é usada como vocês usam, para forjar o caráter das pessoas. As Forças Armadas forjam um guerreiro, não é verdade? Né? Forjam um guerreiro. Um guerreiro que é pronto para a guerra mesmo. Guerra da arma, de tudo, da violência. Mas vocês forjam um guerreiro para esse mundo hostil que está aí e mostrar que nós podemos, que há esperança. É isso, as famílias que estão... Rapaz, a quantidade de coisas que me chegam.
Porque eu não tenho coragem de dizer, mas no microfone aqui do podcast, que me chegam diariamente, sabe? De como tá cada dia mais destroçadas as famílias, não está no gibi. E eu peço que vocês parem, que vocês estão aqui, mas quem está me ouvindo também, pare, dê uma olhada no seu entorno, na sua casa. Ninguém senta, é raro uma família que senta na hora da refeição fazer uma oração. Pior é isso, pessoas dentro da igreja. De dentro da igreja. Mas em casa, na refeição. Tchau pro louro para dizer assim, pai, muito obrigado, o senhor é o supridor. Verdade. E isso tem distanciado de Deus. E a gente está aqui, Sandro, para ser um instrumento, Kennedy, do Senhor, para que nós possamos ser exemplo, sabe, para as outras famílias, como Deus separou um povo através de Abraão. Não foi salvação, não. O povo judeu foi separado a partir de Abraão, o pai da fé, para ser exemplo para o mundo. Para ser exemplo para o mundo. Um comportamento pelo ensino de Deus. Né? E aí a história mostra que desmanteve tanto que ele mandou o seu único filho para cá, para morrer. Quando eu vejo aquela coisa de, poxa, ela era para mim. Eu quem devia ter ali. Mas essa esperança de Cristo, né? Que nos faz... você não sabe a dificuldade que eu passo para a gente, inclusive, fazer o programa. Sabe? Mas essa esperança que é Cristo. Famílias, amados, amadas que estão nos ouvindo, Pastor Alcides, está lá em Ponta de Pedra, Márcia Melo, também está em Ponta de Pedra. Tem aqui, toda vez eu vou passando e vou esquecendo. Manda um abraço para mim, manda um abraço, eu termino, né? A gente vai se envolvendo na grandeza dessa mensagem do que o Senhor usa a gente para fazer. E vocês todos se sintam abraçados, cada um sabe onde, o que é que eu estou dizendo. Lá no Engenho Belo Horizonte, agora a irmã Vilma está lá, irmão José. Irmão José é uma bênção também com a irmã Vilma, o trabalho que faz lá, humilde, mas ali, ó, perseveram na fé para pregar a palavra do Senhor, sabe? Uma coisa. O meu irmão, amigo, o Washington, que está lá, o presidente da Associação de Belo Horizonte, do assentamento. Desgraça. Isso não sei o quê. Ele foi criando dentro dele um mecanismo de tudo que ele podia fazer para prejudicar o pai, ele estava fazendo. E mergulhando no abismo. Sabe? Aí a gente eu vejo que vocês têm sido um instrumento de paz, de bênção. Né? A forma mansa de falar e a colocação, porém segura, a gente vê que vocês estão elevando essas crianças as palavras de afeto, mas dando direção. Né? Governar a família, dar direção à família. Né? Parabéns, meu irmão, parabéns mesmo. A gente está quase pertinho de terminar. Tem uma hora ainda? Essa risada eu vi que não foi aprovado, não. 5 minutos para cada um, né? São 15, ó. Já tá melhor. Ô, meu irmão Sandro, nas considerações finais, eu só aproveito o seu mestre Sandro, com todo respeito, irmão na fé, né? A família que Cristo fala aqui, né? A família espiritual. Fique à vontade, mande recomendações para quem o senhor desejar. Certo? Na verdade, eu queria agradecer. O endereço da academia, estão convidados para voltar aqui, assim que desejarem. Queria agradecer a oportunidade. Confesso que quando o Ken conversou comigo, caramba, o que é que a gente vai falar sobre o quê? E estou muito surpreso, muito feliz, porque falar de Deus é bom. Muito bom. Muito bom. E quando a gente começa a conversar e ver o quanto a gente pode fazer de diferente na vida de uma pessoa, é melhor ainda. Verdade. Não é nem sempre a gente, como fala, né? Não é só jiu-jitsu. Ontem mesmo eu fui pra academia, eu não cheguei nem a colocar o kimono, e uma das alunas sentou perto de mim e começou. Passamos, acho que o treino todinho conversando. Ela fala dos problemas em casa, com mãe, com pai. Eu acredito que eu pude ajudá-la um pouco.
Hoje eu falei com ela, ela tá bem melhor, mas é complicado, é uma luta diária para ela mesmo, que ela tem muitos problemas. Mas como eu digo a ela, a gente não pode desistir. Dificuldade vai vir, e essas dificuldades tem que vir para nos tornar mais fortes. Verdade. A gente tem que encarar de frente, não adianta a gente dizer, não vou resolver. A gente tem que resolver os problemas da vida, que são muitos, e vai vir mais. Amém. A única certeza que a gente tem é essa. É verdade. Certeza de um Deus que existe, né? E que ele nos ama. Agora diga aí a academia onde é, como é que entra em contato? Fala. Vila Paraíso. Vila Paraíso, onde é? Diga, explique direitinho, poucos conhecem. Atrás da Rua das Esquinas, né, mestre? Por trás da Rua das Quintas, ao perto lado da da Devec. igreja Devec, colado. Isso. Próxima antena. Na Rua da Antena, ao lado, entre a antena e a igreja de Vec. É. Isso é uma vantagem da nossa academia, que tem um climinha diferente. Como é do lado da igreja, Pega o às vezes ar-condicionado que sai. a gente tá treinando, geralmente na hora da nossa oração, a gente orando e escutando os hinos da igreja. Que Dá pra coisa escutar boa, dentro amém, da academia, amém. então é um clima diferente. Acho que só a gente tem isso, né? É, bom. Na Rua das Quintas, ali perto da sorveteria, pega a esquerda, né? Exato. E a primeira direita. É isso. Pode Isso. ir em um burger. E os pizza. Em um Pizza, pizza. pizza na Você esquina. entra depois da primeira direita. Aí o tio mora até naquela rua ali pertinho também. Muito bom. E tem algum telefone, alguma coisa que vocês... O meu mesmo. É o 81, né? 99291-8326. Uhum. Manda um recado para seus alunos aí. Amanhã eu vou puxar a orelha de vocês. Opa, eu quero estar vendo, coisa boa, que é para causa justa, né? É, com certeza. Meu amigo Eles irmão, entendem. entende, meu amigo irmão Kennedy. O mestre, o senhor pode fazer a oração final? Posso sim. Por favor, as considerações finais. Fale, mande um abraço para quem quiser, dê o conselho. Pessoal, um abraço a todo mundo que acompanha meu trabalho, acompanha o trabalho do mestre Sandro, o trabalho do pastor Walter, certo? Muito grato por estar aqui, obrigado pela oportunidade, pastor. Portas Queria abertas. falar uma palavrinha, que é algo que eu sempre disse, veio de mim. Isso já há alguns anos que eu tenho essa palavra certa para mim, que é: se for desistir, desista de desistir. Certo? Muito bem, se for desistir, desiste de desistir. Vocês vieram com duas frases de efeito aqui, é excelente, viu? Muito bem. Parece até que foi combinado. Né? Mas não, eu tenho certeza que não, porque aqui ela a única coisa que eu tenho certeza que a gente faz no início é a oração, é a leitura de um salmo, que eu já esqueci, já passei direto, porque vai no avanço do programa, o senhor vai nos conduzindo para outros caminhos, outros assuntos. E a pergunta inicial: quem é o que está sendo entrevistado? Depois disso, o Espírito Santo é quem conduz. Tudo é feito aqui pela fé, pode ter certeza. Pela fé, verdadeiramente pela fé. Eu quero até mandar um abraço para o meu irmão, meu amigo Gutenberg Bormann, está lá em Boa Viagem nos assistindo, meu rabino, né? Um judeu cristão, e a minha família consanguínea, né? Meus irmãos, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, estão vários, estão assistindo a gente. E minha mãe, minha jovem mãe, 95 anos, é uma bênção, viu? Pegar a cabeça dela é melhor do que a de nós três aqui, tudo bem. Pode ter certeza. Ela amo muito minha jovem mãe. E agradecer ao meu irmão Edson Gomes, porque ele disse: pastor, o senhor está mais bonito hoje. Ó. Aí eu não sei se o óculos dele está vencido ou a câmera nova. Eu não sei como conseguiu essa proeza, mas enfim. E a Deus, né, meu irmão? Agradecer a Deus por essa oportunidade. Certo. Vamos continuar lutando pela família. Primeiro ministério que o senhor deixou, sabe? Manter uma alegria. Eu procuro ser alegre todos os dias, e se possível o dia todo. Eu tenho certeza que Jesus Cristo está vivo. Ele está agora conosco. Na sua oração você falou. Quando tiver 2 ou 3, né, ele está presente, na verdade. Ele está conosco aqui, nos iluminando, nos dando direção, nos impulsionando para a gente continuar seguindo, que não é fácil. A todos que estão aí, onde estiverem, não desista. E se quiser desistir, desista de desistir. Isso. Se quiser desistir, desista de desistir. Nenhum aqui está colocado para ser vencedor em cima da derrota dos outros, mas sim na formação de um caráter. É isso? Muito obrigado, meu irmão. Estou muito grato.
Deus abençoe a vocês hoje e sempre. Nos elevem em oração. Sim, um abraço ao pastor Diego, a todos da Igreja Presbiteriana, né, que tem sido uma bênção na vida da gente também. E a todos os pastores que estão nos acompanhando. Depois eu ligo para cada um. Quem mais necessita de oração? Eu e minha casa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que foi nos dada aqui. Tomara, Senhor, que Ele leve isso que foi passado aqui para muitas famílias e possa ajudar de alguma forma. Só tenho te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito em minha vida, não só na minha, mas de todos aqui presentes, meu Deus. Agradeço por tudo que tu tem oferecido, Senhor. Meu Deus, como tu és bom. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo mais uma vez. Posso com todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém. Em nome de Jesus Cristo estamos aqui. Quero agradecer a você, internauta que está conosco, que tenha uma semana, um resto de semana muito boa, abençoado por Deus, perseverante, não desista. Se quiser desistir, desista de desistir, né? E vamos trabalhar a formação do caráter. E tenha certeza, o amanhã existe, porque Jesus vive. Amém. Para frente, para a próxima semana estaremos aqui juntos de novo. Obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. TV Goianense, a TV da nossa terra.